Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e hoje comentarei com vocês uma questão da Banca Vunesp para o cargo de auxiliar administrativo em relação ao acento grave, que é a crase. Bom, este fenômeno aí gramatical, nós temos que ter a noção, a ciência, que envolverá aí alguns assuntos relacionados à norma padrão da língua portuguesa, que é o quê? A questão da regência verbal, em que um verbo pode ou não receber uma preposição, e de uma regência nominal, em que um nome na classe gramatical receberá também aí uma preposição, mas que poderá aí ser acompanhada de um artigo no feminino, acompanhando muitas vezes uma palavra no feminino também. Mas não somente artigo. Existe também a questão do pronome demonstrativo e do pronome relativo. Então, antes de iniciarmos aqui a correção dessa questão, vou pontuar aí com vocês alguns detalhes para que vocês possam aí verificar com mais clareza esta correção. Então pesquisem, regência verbal, regência nominal, a crase também está ligada em relação à transitividade verbal, em relação ao verbo transitivo indireto que precisa de uma preposição. Mas vamos ver aqui alguns exemplos clássicos para que vocês possam verificar com mais clareza. Vejam o seguinte, vou à Bahia. Qual verbo aqui? Vou. Quem vai? Vai a algum lugar. Verifiquem aqui que do verbo, que é o vou, do ir, quem vai, vai a algum lugar. Esse a saiu da regência verbal. Costumo mencionar que este processo de regência, ele se dá aí por uma harmonia. Vamos imaginar um coral, em que eu tenho um termo regente, que é justamente o verbo que vai dar a voz de comando, e a preposição será o termo regido. Então imaginem, quem vai, vai a algum lugar, para algum lugar. Esse a que estava escondido aqui, que eu fiz essa relação de quem vai, vai a algum lugar, tem aqui sentido de para. Então, ele é o quê? Uma preposição. Então, notem, o que está aqui dentro do parênteses, ele é uma preposição. Percebam que eu tenho aqui a Bahia. Bahia, por sua vez, é um nome feminino, e o a, que está acompanhando aí o substantivo feminino, que é Bahia, ele é um artigo. Então, dessa união preposição mais artigo, resultou justamente na crase. Vou para a Bahia. E tem ali aquele jogo que eu preciso prestar muita atenção. Eu volto de Bahia ou volto da Bahia? Eu volto da Bahia, então se eu vou a e volto da, crase aqui haverá. Esse é um exemplo clássico. Agora, se eu menciono para vocês, vou à Bahia, terra de meus pais, e complemento essa informação aqui, de que a Bahia é a terra de meus pais, daí eu não vou utilizar a crase. Por quê? Porque eu não vou falar, vou para a Bahia, terra de meus pais. Basta que eu mencione com a preposição. Vou à Bahia, vou para a Bahia, terra de meus pais. Fiquem atentos em relação a essas estruturas. Agora vamos verificar aqui um exemplo breve de quando a crase ela pode vir acompanhada aí de um pronome demonstrativo. Por exemplo, vamos àquela cidade. Só vou escrever aqui rapidamente. Vamos àquela cidade. Novamente, quem vai, vai a algum lugar. Esse a que saiu do verbo, ele é uma regência. Sim, verbo vamos é o termo regente. O a é o termo regido, que respeitou o comando do verbo. Quem vai, vai para algum lugar, vai para, então esse a tem sentido de para, é uma preposição, para aquela cidade. Sendo assim, esse aquela, ele terá a crase, porque eu posso, notem bem, vamos para aquela cidade. Ao invés de eu escrever vamos para aquela cidade, eu coloco aqui a crase justamente para mencionar este processo aqui. Vamos àquela ilha, vamos àquela festa, com crase. Agora, um outro, enquanto eu tenho aí um pronome relativo. Vamos verificar aqui que é um pronome relativo, que é aquele pronome que retoma uma informação já apresentada anteriormente.
Veja bem, se eu coloco, por exemplo, esta é a lei, esta é a lei a qual todos devem obedecer. Esta é a lei a qual todos devem obedecer. Esse verbo obedecer, eu preciso aqui tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos o costume de falar, pessoal, eu obedeci. E você responde, você obedeceu quem? Mas, na verdade, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa do auxílio da preposição. E quem obedece, obedece a alguma coisa. Percebam que o verbo está aqui no final, mas a regência dele é quem obedece, obedece a alguma coisa. Sendo assim, esta é a lei para a qual obedeci. Esta é a lei a qual obedeci. Sendo assim, eu tenho aqui também o índice indicativo de crase. Somente para pontuar aqui algumas situações que serão importantes na resolução aqui desta questão, que foi aí aplicada pela Banca Vunesp para o cargo de auxiliar administrativo. Vamos então à primeira questão. A frase do texto alterada obedece à norma padrão de acento indicativo de crase na alternativa. Letra A. Aos sábados, das 8 às 14 horas, o limite de emissão de ruídos é 85 decibéis. Em relação, pessoal, à questão aqui de horas, das 8 às 14 horas, ele aceita sim, aos sábados, das 8 para as 14 horas, o limite de emissão de ruídos é 85 decibéis. Aqui a crase ela é aceita, então anotem aí diante desses horários, tá? Mas cuidado aí com a crase em relação até as 14 horas, desde as 14 horas, mas aqui, neste caso, das 8 às 14, tem um horário aqui completo, ele aceita a crase, sendo assim a alternativa correta é a letra A. Mas vamos verificar aqui os demais casos, já que a primeira alternativa é que é a resposta correta. Vamos ver aqui. Letra B. Trabalhos relativos a fases de movimentação de terra ficaram fora das novas regras. Aqui eu tenho uma questão de regência nominal, porque relativo não é um verbo, mas olha só o que eu vou fazer. Lembra daquele A que ficou escondido? Trabalhos relativos. Se alguma coisa é relativa a alguma coisa. O A que está dentro aqui do parênteses, ele é o quê? Uma preposição. Agora notem que aqui eu tenho a fases. Fases é uma palavra feminina, mas ela está o quê? No plural. Enquanto o A que está aqui acompanhando está no singular. Sendo assim, pessoal, singular com plural não resulta em acento indicativo de crase. Singular e plural, repetindo, não resulta em acento indicativo de crase. Sendo assim, aqui não pode ter. Mas, professores, se fosse trabalhos relativos às fases. Vamos voltar. Se algo é relativo a alguma coisa. Esse as aqui que acompanha o substantivo fases está no plural e o as aqui também no plural. Então, plural com plural, aí sim eu posso utilizar a crase. Mas singular com plural, não utilizo. Por quê? Olha só. Trabalhos relativos para a fases ou trabalhos relativos para as fases. Aí sim, aí eu utilizo a crase. A mesma coisa seria se fosse relativos à fase. Singular com singular pode ter a crase, mas lembra do processo da regência. Porque para ter a crase é necessário que tenha uma preposição aqui saindo desse nome. Se algo é relativo a alguma coisa. É relativo para o quê? Para a fase. Sendo assim,
eu utilizo a crase nesse caso em específico. O que está errado, então, na alternativa B? O singular acompanhado do plural. Não resulta aqui em crase. Mas vamos agora, então, a outra questão, que é: a nova regra permite que ruídos cheguem a 85 decibéis em alguns horários específicos. Vejam aqui, eu tenho cheguem, que é um verbo que vem do verbo chegar. A nova regra permite que ruídos cheguem. Cheguem a onde? Cheguem a alguma coisa, melhor dizendo. A 85 decibéis. E notem que aqui eu tenho 85. E ele é um numeral que cardinal. O que é um numeral cardinal? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E o que a regra diz? A crase ela não deve ser empregada junto a numerais cardinais ou ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, exceto em casos especiais. Então, não levem isso como uma regra ao todo, porque tem casos especiais em que eu posso sim colocar a crase diante de numeral cardinal ou ordinal. Então, vamos ver aqui alguns exemplos em específico. Olha só. Ela leu da página 5 a 30. Por que aqui pode ter crase? Porque eu tenho aqui uma informação que ficou subentendida. Eu não preciso falar. Ela leu da página 5 à página 30. Notem que se eu mencionar ela leu da página 5 a 30, vocês vão entender que 30 também é uma página. Então, eu não preciso mencionar. Ela leu da página 5 à página 30. Então, se eu tenho aí uma informação que está subentendida, que eu não preciso utilizar novamente a palavra página para evitar uma repetição, eu utilizo a crase diante do numeral cardinal. Então, aqui é um caso, anotem, porque costuma aí confundir em provas. E até mesmo para que vocês possam utilizar de forma correta aí na escrita do dia a dia. Mas vamos aí então a um outro exemplo. Notem só. Marcelo se dirigiu às duas moças. Marcelo se dirigiu às duas moças que o cumprimentou. Cumprimentou. Verbo: quem se dirige a algum lugar. Cuidado com a regência do verbo dirigir. Tem aí o verbo de dirigir, que é no sentido de locomoção da pessoa ir a algum lugar, e tem o verbo dirigir, que é de pilotar. Então, as regências podem apresentar aí sentidos diferentes, aceitando ou não preposição, dependendo do contexto que está inserido. Marcelo se dirigiu. Quem se dirige a algum lugar ou a alguém. E ele se dirigiu para quem? Para as duas moças. Notem que esse a é uma preposição, está acompanhado aqui de um artigo feminino no plural, duas que também está no plural. Neste caso, eu posso também empregar a crase. Vamos aí agora a um outro exemplo. Se eu coloco: o garçom serviu bebidas às 10 primeiras pessoas. O garçom serviu bebida às 10 primeiras pessoas. Quem serve, serve alguma coisa para alguém. E ele serviu para quem? Para as 10 primeiras pessoas. Neste caso, crase. O garçom serviu bebidas às, craseado, 10 primeiras pessoas. Agora vamos verificar aqui um caso com um numeral ordinal, que é primeiro, segundo, terceiro. Pode ter a crase? Pode também em algumas situações. Então, vamos verificar qual que é esta pessoa. As saudações
foram direcionadas à primeira aluna. Olhem aqui. Se algo é direcionado, é direcionado a alguém. Direcionado a alguém. Para quem? Para a primeira aluna. O que saiu aqui de direcionadas é uma preposição. O que está aqui dentro do colchetes é um artigo acompanhado da palavra primeira. As saudações foram direcionadas para a primeira aluna. Sendo assim, eu coloco também a crase. Então, nestes casos, a crase ela precisa ser colocada. Mas aqui a nova regra permite que ruídos cheguem a 85 decibéis. Percebam que eu não preciso falar. A nova regra permite que ruídos cheguem para a 85 decibéis. Basta que eu mencione. A nova regra permite que ruídos cheguem para 85 decibéis. Sendo assim, não precisa ter essa junção de preposição mais artigo. Sendo assim, diante desse número cardinal aí, inteiro, em que não há necessidade de colocar uma preposição, antes aí na regência, eu não utilizo a crase. Agora vamos à questão D. Caso a obra desobedeça a decreto estabelecido, será multada e interrompida. Olhem aqui novamente. O verbo obedecer, mas aqui está ao contrário, está como desobedeça. Quem desobedece não desobedece o quê? Desobedece a alguma coisa ou a alguém. Caso a obra desobedeça a alguma coisa. Dentro do parênteses, esse a aí é uma preposição. Agora, o que está dentro do colchetes, o a é um artigo. Mas notem que eu tenho aqui a palavra decreto. Decreto é uma palavra feminina ou é uma palavra masculina? É uma palavra masculina. Eu falo o decreto e não a decreto. Sendo assim, notem bem, ó, vai juntar esse a preposição, que saiu do verbo desobedecer, juntando com o, porque é o decreto, ela é masculino. Sendo assim, o correto seria, caso a obra desobedeça ao decreto. Aqui, não a crase, e sim a junção da preposição mais o artigo masculino. É como se eu mencionasse assim, vou no mercado. Quem vai a algum lugar. Mercado é masculino ou feminino? Masculino. Então, eu falo o mercado. Juntou o a da regência com o que acompanha mercado, que é masculino. Então, correto, ao invés de vou no mercado, vou ao mercado. Letra D também incorreta. Agora a letra E. A mesma passará a vigorar a partir de 90 dias da publicação do decreto. Notem aqui o a partir. Pessoal, a partir não tem crase, tá? O a acompanhado, sendo acompanhado depois por verbo, eu não utilizo crase. Então, nas placas que vocês verificarem aí, a partir de R$10, a partir de tal valor, a partir de tal data, não tem. Não há crase diante de verbo, ou seja, depois. Então, aqui foi a resolução de uma das questões dessa prova de auxiliar administrativo da Banca VUNESP. Tem mais vídeos aí no canal com correções inteiras de prova da Banca VUNESP, de outras bancas também, para que nós possamos aí trocar informações, porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Inscrevam-se no canal para receberem aí as notificações, habilitem o sininho e juntos aí vamos comentando em relação à gramática, à interpretação de texto e outros efeitos da língua portuguesa. Obrigado pela companhia e até a próxima.